Olá, Ricardo, bom dia. E aí, André, Tudo bem? você tá bem? Tudo bem, graças a Certo Deus. aí, meu amigo? Certinho. Como é que tá essa cidade aí? Rapaz, eu não vi as câmeras de descida, mas deve estar descendo várias pessoas pra cá, esses feriados. O tempo tá bom aí? Não, tá nublado. Não sei se Tá tem nublado? expectativa de abrir. Tá quente. É. Tá quente, pelo menos. É. Bom, já é tudo bem, né, cara? Mas tu sabe que as pessoas. Aqui independe, né? De tá chovendo ou sol. Acaba. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Vai, Renatão, como é que você tá, cara? E, Tudo Tô bem? bem, e você? Tudo tranquilo. Joia. Independente de estar sol ou chuva, acaba enchendo aqui, né, Ricardo? Você sabe como é que é, né? Imagino, imagino. E aí, André, o que que você tem aí para mostrar, para discutir, para propor? O que que você tem aí? Então, Ricardo, eu estou trazendo para você uma visão que eu já mostrei previamente para o Renato, com algumas poucas alterações, que são os dados de vendas. Tá bom? Deixa eu mostrar E aqui na para verdade também, Ricardão, mais também ouvir a sua necessidade, né? Porque Tá bom, Renatão. a gente tem aqui um espelho do que a Denise envia para vocês. Aí eu já passei para o André o budget em unidades e valores para a gente poder também colocar isso para você ter essa visibilidade de controle realizado. E também mandei para ele já o forecast que a gente apresentou na reunião para a Hungria, com aquela calendarização que nós fizemos com base naquele forecast que você mandou de 2025, tá bom? Para a gente poder fazer essas análises. E aí seria legal você também mostrar o que você gostaria de visualizar para que a gente possa desenvolver. E aí, diariamente, você possa consultar para fazer o acompanhamento das vendas, tá bom? Tá bom, Renato, tá bom. Obrigado. Imagina. Então, esses dados do Budget Forecast, eles ainda não estão aqui na visão, tá, Renato? Eu vou implementar eles, Beleza, beleza. mas eu vou já mostrar para o Ricardo o que a gente já tem aqui com uma pequena alteração que o Renato tinha pedido. Você já está vendo a minha tela já, Ricardo? Vocês dois estão vendo? Sim, Já. Então, Ricardo, aqui na parte superior é uma tela que você pode navegar. Eu não sei se você teve chance, mas eu já disponibilizei essa visão para você, se você quiser brincar com ela, tá? Quando você entra no portal Ótimo. Não, BI lá. eu não tive chance não, mas eu vou olhar lá, tá? Não tem problema, é só para você brincar lá e ter novas ideias, inclusive, tá? Como o Renato já te adiantou para você, aqui o propósito é você falar o que mais do que a gente está trazendo aqui você precisa e acha necessário. Então, na parte superior aqui, a gente está vendo todos os pedidos de vendas que estão ali e a gente tem alguns filtros que podem ser aplicados aqui. Ó. Você está vendo aí, ó, a descrição do armazém aqui tá, de venda, né, o código do respectivo produto e a quantidade dele, sendo que na parte superior aqui ó, a gente pode fazer um filtro por produto. Eu coloquei o filtro, Ricardo, que eu achei que fazia sentido, tá? Mas a gente pode colocar outros filtros depois para você. Então, se você quiser dar foco em uma apresentação ou num grupo de apresentações, você pode selecionar aqui e abaixo elas vão ficar selecionadas só aquelas nas quais você quer dar foco. Eu Tá. também acrescentei. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso daí. Claro. Aqui do lado tem o dia da análise. Aqui, esse dia da análise é a data do faturamento, é isso? Eu vou retirar esse filtro daqui, eu estou usando ele mais para minha análise pessoal, tá? Você sempre vai olhar os dados mais atualizados que foram enviados, que estão disponíveis no banco de dados, tá? É porque como eu estou fazendo acompanhamento da carga que está sendo feito diariamente, para ver se teve variação, então eu permaneci aqui, mas isso aqui não vai aparecer para você. Você sempre vai estar olhando, Ricardo, para os dados mais atualizados, tá bom? Isso aqui vai Tá, mas, por desaparecer. exemplo, tudo bem, mas, por exemplo, hoje é dia 17. Vamos imaginar que o dado que está aí, ele é de que dia? É do faturamento do que dia? não, isso Ele aqui é, é só um protótipo, tá? A gente está usando o dado de março, tá, Tá bom, eu Ricardão? entendi. Eu Mas entendi, você mas sempre vai visualizar
a informação do último faturamento, o acumulado. Acumulado do mês. Isso, acumulado do mês, sempre acumulado do mês. Eu vou fazer várias perguntas, vocês me desculpem, tá? Imagina. Fica tranquilo, mas, por exemplo, a ideia é essa. Aqui, você vai carregar uma base mês a mês e que você consiga ver acumulado até um determinado período? Na verdade, ele vai sobrepor, tá, Ricardo? A verdade é o seguinte, por exemplo, você teve faturamento no dia... A gente está no dia 17, você teve faturamento no dia 15. Quando você abrir no dia 16 de manhã, você vai ver o que foi disponibilizado de faturamento acumulado até o dia 15. Hoje, dia 17, você vai ver, você vai ver o faturamento acumulado do dia 16 e assim por diante, tá? Tá, mas eu vou ver sempre do mês que eu estou, do mês corrente. Exato. Sempre Perfeito. é o mês corrente. Sempre eu vou é o mês olhar o mês corrente. corrente. Isso. Sempre aqui, isso aqui é sempre... Então, por exemplo, eu estou aqui no dia 17 de abril, quando eu abrir vai ter o faturamento que foi feito até ontem, dia 16 de abril. É isso. Perfeito. É isso porque, apesar da gente ter o histórico disso, das cargas, nesse relatório especificamente, você vai ver sempre o faturamento do mês vigente. Mês Tá vigente. bom? Tá bom. Eu não vou escolher, eu não vou ter a opção de escolher mês, nada disso. Tá bom. Embora no futuro a gente vá fazer um acompanhamento do relatório mês e year to date, por isso que o André está guardando as bases históricas, você nesse relatório, você vai ver, até a gente pode até mudar o nome do relatório falando venda mês do mês. Aí você já clica nele, você já vai ver o que está acontecendo no mês vigente, tá bom? E depois a gente faz é melhor, né? A gente é melhor, assim. só para saber se... Porque o relatório vai me dar sempre o que foi faturado dentro desse mês. Virou o mês, vamos começar maio. Vou começar com tudo zerado, até ter o primeiro faturamento. Perfeito. Correto? Perfeito, correto. Acho que essas são as anotações que a gente tem que fazer primeiro. O nome do relatório tem que ser vendas do mês. Então, quando vendas do mês, a gente sabe que é sempre o mês vigente. E aí você já sabe que esse relatório é dedicado a só o mês que a gente está acompanhando as vendas. Aí depois a gente vai fazer análise histórica. Aí você vai ter análise do mês vigente e também do year to date. Aí sim você vai acompanhando, tá bom? Tá, mas nesse primeiro momento nós vamos ter só do mês. É isso. Isso. Tá. Aí, ok, eu entendi que eu consigo olhar aqui por produto, né? E eu consigo olhar por cliente, pelo que eu estou vendo aqui do lado. Perfeito. Exato. Tá. Pode filtrar. A pergunta para vocês é uma informação que seria legal colocar aí, Renato, pelo menos ainda quando eu estou olhando o mês, a gente faz uma projeção de compra por produto por cliente. Vocês conseguem baixar isso aí dentro? Porque, por exemplo, eu vou olhar aqui, Belara 21. Esse dado aqui é o dado do mês passado, tem 62.982. Vamos imaginar que eu estou olhando aqui no dia 17. O objetivo do Belara 21 é 75 mil. Esse dado a gente já tem, né? Aí está faltando, sei lá, 7 mil unidades. Aí uma coluninha aqui do lado, né, o que falta para a gente chegar no número. E aí eu falo assim, tá bom, então vamos ver por cliente. Aí eu clico por cliente. Aí eu sei quanto que está faltando por cada cliente, porque a gente fez uma estimativa por cliente. É possível a gente ter isso? A resposta para você sim. O que eu vou ter que fazer com o trabalho com o André é o seguinte: pegar qual é o código do cliente. A questão é que aqui, Ricardo, aí vai ter um trabalhinho que talvez a gente tenha que pedir para os cães, porque é o seguinte: o código do cliente ele está por CD. Então a gente vai ter que detalhar a distribuição por CD. Porque aí eu tenho o código, né, que é minha chave CD, e aí eu mando para o André, depois da nossa reunião de temperatura de vendas, e o André consegue fazer o upload dessa informação. Mas eu preciso da informação por CD. Isso. Tá, tudo bem. Na realidade, eu não vou olhar a informação por CD, mas vou carregar por CD, tá? Exato. Nesse momento. Tá, então, isso. você só me passa a lista dos CDs,
eu carrego o número lá, só para a gente ter um consolidado no CD, que quando você lê, vai dar o consolidado. Porque eu não vou olhar a informação para o CD agora, mas quando eu estiver olhando aqui, ele já carregou o consolidado de todos os CDs. Legal. Então, André, pegando essa visão que o Ricardo quer ter, a gente vai ter que fazer o pai e filhos, tá? Porque do jeito que tá, ele vai ver a venda por CD. E ele não vai ver total Santa Cruz, total Panarello, entendeu? Então a gente vai ter que criar o pai, o agrupamento dos clientes, e aí deixar os CDs secundários, tá bom? Para que ele possa ter a visão do cliente total e depois aberto por CD, tá bom, André? A gente vai ter que desenvolver essa tabela, tá bom? Neste momento, André... Desculpa, Ricardo, só uma pergunta aqui em parênteses aqui para o Renato. Essa tabela, ela já existe no RP, por exemplo? Já, Renato? Será? Não, não. Tá bom. Quando você fala criar, é criar mesmo, tá bom. É criar mesmo, porque o que acontece? No RP, Ricardão, a gente está trabalhando aqui junto, tá? Então, só para poder pensar no desenvolvimento. Porque no RP, ele não tem um agrupamento, ele é cadastrado pelo CNPJ, entendeu? Tá bom. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, o que eu vou ter que fazer depois? Aí eu vou pegar, fazer o download do cadastro dos clientes, aí eu vou pegar todos os CNPJs da Santa Cruz e falar assim, ó, esses aqui são os filhos e o pai é Santa Cruz. E aí na hora que a gente for transmitir essas informações para o Ricardo visualizar, ele tem a opção de ver por cliente consolidado, e se ele quiser entrar no detalhe por CD, aí ele entra por CD, tá bom? Ótimo. E aí a gente pode colocar nos filtros, por exemplo, cliente... Pode ser o cliente consolidado, ele fala, quero ver Santa Cruz, quero ver Panarello, Panfarma, quero ver Profarma, quero ver Raia, quero ver, né? E aí depois ele tem um outro filtro falando CD, porque se ele quiser entrar no detalhe, ele vai conseguir ver, tá bom? Tá bom. Ricardo, eu pedi desculpa mais uma vez aqui, tá bom? Essa informação, Renato, ela não está em uma das nossas auditorias lá? Porque tem uns centros econômicos, tem uns campos assim, talvez já estejam prontas lá. Você já lembra de ter Na visto verdade, lá não tem CNPJ, lá tem só a descrição do CD. Nem no MDTR. Não, é só no MDTR. No MDTR ele está aberto por CD, mas não tem o CNPJ do provedor. Tem o CNPJ apenas do PDV. Tá bom. Beleza, Ricardo. Vamos. Desculpa aí o parênteses. Não, tranquilo. Eu entendo que tem esses complicômetros aí. O que eu queria falar é, nesse momento, apesar de eu entrar a informação lá por CD para que a informação esteja consolidada no cliente, nesse primeiro momento eu não quero olhar por CD, tá? Eu sei que a informação eu tenho que colocar na tua tabela lá no determinado CD para poder que quando consolidar vai dar o Santa Cruz, vai comprar X, né? Então, é isso. Aqui eu queria ver, resumindo, né? Aqui tem quantidade faturada, do lado vai ter expectativa, forecast, estimativa do total, que vai ser consolidado pelas informações que eu coloquei lá para o CD. É isso que você entendeu, né, Renatão? É isso. Para mim tá claro. Tá. E aí uma terceira coluna é o que falta. Porque é importante a gente bater o olho aqui e falar, o que está faltando aqui? Quanto que está faltando? Né? Poxa, tá faltando muito. Nós já estamos no meio do mês e está faltando muito ainda. Porque isso dá se quiser colocar uma coluna de percentual também, quanto que nós já chegamos no número, seria ideal também, tá? Beleza. Tá bom. Uma outra coisa que eu vi aqui, que esse pedidos em aberto é importante mesmo, tá? É que não tem nenhum pedido em aberto, mas quando você lê lá do faturamento, vai mostrar o que tem de pedido em aberto. Sim. Correto? O pedido em aberto não está somado a esse faturado, correto? Correto. Tá bom. E a devolução está abatida desse total? Está. Ele entra no líquido. Tá vendo? É o último, líquido. Tá bom, mas, por exemplo, Évora tem 4 unidades de devolução, não foi tirada dessas 45.938. Não estão nas 45.938. Não tirou, tá bom. Tudo bem. Tudo bem, só para a gente entender o que nós temos aqui. Claro. Beleza.
acho, funciona, né? Eu acho que legal pra caramba a gente ter isso daqui. Ah, entendi, Agora, cara. Você oi? está falando que teria que abater ali em cima para que naquela hora que você Não, estiver fazendo a não, não, comparação. Não, não não. Na precisa. Do jeito que realidade, tá ótimo. não, tá certo. Eu estou Tá tudo, eu, perguntando. eu só estou esclarecendo, tá? É, o outro dado, Renato, e acho que talvez a gente possa evoluir. Quando a gente olha aqui, a gente fica pensando já para ir lá na frente, né? Então, eu também vou me Uhum. conter aqui. Mas para a gente pensar em a gente ter esse mesmo quadrinho aqui em grana. Não, e teremos. A ideia é essa, tá? Porque, por isso que a gente só não vai, a gente não terá só volume. Você vai ter lá um filtrinho falando valores, né? Aí você vai colocar unidades ou grana. Aí você vai ver tudo, A gente tá? vai ter que, a gente vai ter que evoluir bastante nisso. Sabe por quê, Renato? Hum, No caso dos valores, talvez a gente não queira ver por cliente, só por nosso produto, tá? Nos tá. valores. Quando eu filtro o valor, eu só gostaria de ter essa mesma tabelinha aqui, que tem aqui na frente, ao invés de 62.982 unidades, vai ter o valor de venda do Belara. Tá Só que, bom. só que é, a net sales, eu não sei se você consegue tirar direto do relatório de faturamento. Consigo. Consegue? Consigo. Consegue? Tá. Então, beleza. Então, ótimo. Porque aí, quando a gente pensar em valor, qual que é o legal? É o valor, e qual é o preço médio que nós estamos praticando. Perfeito, E perfeito. mais, aí de novo eu vou evoluir aqui. E qual é o Manda ver. desconto médio que a gente deu no produto? Perfeito, perfeito. A gente tem a gente tem as colunas, né, separadas, dá para Sim. a gente poder fazer essa brincadeira. E aí eu vou ter que trabalhar com o André para mostrar para ele aonde são os campos e qual é o cálculo que ele vai ter que fazer para poder disponibilizar essa informação para você. Isso dá para fazer, Ricardo. Tá. E aí, André e Renato, uma outra informação que deveria estar, mas não na carga do dia a dia que você faz o faturamento, mas pensando aqui, um íconezinho em algum lugar onde a gente poderia colocar política comercial cadastrada. Então, por exemplo, qual é o prazo e qual é o desconto que a Santa Cruz, que a RD tem com Belara? Clica, pessoal, os que vão ter acesso a isso aqui, clica lá e vê qual que é a política comercial que ele tem. E aí, a gente evoluindo nos valores, a gente vai saber, em algum momento, quando a gente tiver valor por cliente, qual é o preço médio, e qual é o desconto que nós praticamos naquele mês. Perfeito. Se Ricardão, você tem essa informação? Você tem essa informação atualizada para poder encaminhar para a gente? Porque aí a gente consegue subir isso numa tabela para você, e aí você fica com uma flagzinha de consulta. a gente está acabando. Lembra da história da atualização da política comercial que a gente discutiu na reunião? Lembro. O Jefferson está subindo essa política semana que vem, Tá porque bom. A Denise mandou agora uma tabela, a gente está checando, ela vai subir a semana que vem. Quando ela subir, eu já vou pegar essa política e passar para você, tá? Fechado, fechado, fechado. E aí, no faturamento, eu sei que lá tem um campo dizendo qual é o prazo que eu dei para o cliente e qual é o desconto que eu dei para o cliente. Que daí a gente fica com uma fotografia completa, entendeu? Perfeito, perfeito. Quanto que nós estamos dando de desconto, né? Se o desconto tá fora daquilo que a gente colocou em política, tá? Perfeito, Ricardão. Acho que é assim, tranquilo. É assim que vocês tiverem essa definição, você manda essa tabelinha para a gente por cliente, porque que acontece? Aí a gente vai ter que criar uma chave, né? Porque tudo vai ter que ser vinculado a uma chave, porque como a gente vai ter pai e filho, a gente já sabe que aquele pai tem aquela condição comercial para você poder consultar, entendeu? Porque Entendi. vamos supor que você selecionou a Santa Cruz. Aí você fala assim, cara, estou selecionado a Santa Cruz. Qual é a condição comercial? Você clica lá, ele só vai te dar da Santa Cruz, entendeu? Ótimo, é isso mesmo, Tá isso bom? mesmo. Beleza, fechado. Cara, legal, vai ficar bem legal isso aí, viu? E aí, Ricardão, o que eu estava pensando, e aí eu vou dividir com você,
esse a gente faz o controle do mês. Então, você vai ter unidades e valores, a gente vai subir a tua previsão da temperatura de vendas, e aí depois a gente vai fazer um outro relatório para você, e aí é um pouco gerencial também para você, para o Cadu, para o Jefferson, que é isso, ó, análise do mês, como é que tá, aí é consolidado companhia, tá? Aí vai por produto. Como que está no mês, unidades e valores, e como que está no year to date, unidades e valores, versus plano e versus o nosso forecast. Beleza? Perfeito, isso aí, beleza, isso aí, isso aí. Perfeito, essas, com isso, que não é pouco, a gente está bem coberto, né? Com várias informações. E aí o Cadu tem acesso ao BI, o Jefferson tem acesso ao BI, e aí a gente vai dar acesso para quem a gente, né, entender que seja importante ter esse acesso, né? Exatamente isso, cara. Exatamente Tá. isso. Excelente, cara, excelente, André, muito legal, tá ficando bom. Bom, Show de bola. do ponto de vista de lição de casa para mim, o que que eu preciso passar para vocês aqui para que a gente evolua? Você pode me passar no e-mail, que assim eu fico registrado o que que eu tenho que fazer, Renato, por gentileza? Com certeza, com certeza. Eu passo para você. O Eu que eu passo tenho já que fazer nisso? Porque copiando isso para mim é o André. importante, cara. Eu vou me eu gostaria muito desse aí, o quanto antes a gente tiver, tá? Então, o que você falar, Ricardo, isso aqui você tem que me passar. E aí eu já trabalho para te entregar isso aí, entendeu? Tá bom, combinado. Tranquilo. E- Cara, na verdade vai ter um trabalho meu e do André, né, agora, que é essa configuração dos pais e filhos. E aí eu vou desenhar com o André como que a gente vai fazer esses filtros para poder disponibilizar para você. Eu também tenho a lição de casa de pegar a base de vendas e fazer a composição que você pediu em termos de net price, net sales price, desconto, para que a gente possa disponibilizar isso para você também. O que eu vou precisar de você todo mês é a base da temperatura de vendas por Tá? CD, isso é uma, né, que eu vou te mandar. E aí, o que eu vou fazer já, Ricardão? Eu vou mandar um e-mail só para você ficar ciente do que você precisa, e eu vou trabalhar nessa base, porque aí eu já deixo preparadinho os CDs para que você possa imputar as informações lá, tá bom? E aí, outra coisa é a política comercial. Assim que você tiver, aí você manda para gente. Tá, assim que te subir a política, que só tá pegando os OKs aí, eu já vou copiar você, tá? Fechou. Andrezão, tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Eu ia, originalmente eu ia mostrar para o Ricardo a tabela, todos os campos que compõem para ele saber, mas eu acho que você já fez esse filtro para a gente, Renato. Que são todos os campos que estão disponíveis que podem ser usados nesse relatório, mas essa composição de net, por exemplo, deve estar lá já o valor de uma daquelas colunas e tal. Isso. Então a gente vai fazer Isso. internamente, não é A necessário. gente vai fazer internamente, exatamente. Aí o que a gente for fazer? Na hora que já tiver um draft pronto, a gente marca uma outra reunião com o Ricardo, mostra para ele, Ricardão, a tua ideia tá sendo representada por esse relatório? Sim ou não? Ah, legal. Ah, não, precisa só ajustar uma coisinha. A gente faz esse fine tune e aí já disponibiliza para que a gente já possa seguir com ele, tá bom? Beleza. Fechado. Maravilha. Ricardo, obrigado aí esse tempo que você Ô, disponibilizou André, pra que gente. isso, cara. Eu que agradeço aí todo o trabalho aí que você tá fazendo pra gente, cara. Muito obrigado. Vai ficar bom. Tá ficando bom já, tá? Você vai gostar. Ô, Renatão, você quer ficar um minuto aí só pra. Eu queria só tratar um assunto com você. Pode ser? Beleza, a gente Eu continua. A ia- gente tinha agora às 8h30, né? Sei lá, acho que era 9, né, Ricardo? Não, não, eu vou deixar para o horário normal da gente falar lá sobre o negócio das cotas. Mas Ah, eu essa só aqui é queria outra. perguntar, é só para falar do e-mail da Paula e da Luciana sobre o que você tem de informação que você pode dar e o que eu tenho que colocar lá, só naquele e-mail, só isso, Beleza, tá? beleza. Para vocês então, senhores. Valeu. André, Bom dia aí, André, um abraço. eu vou fazer o seguinte, André. Depois eu já vou mandar alguns convites para a gente poder fechar essa questão para você poder desenvolver o resto, tá bom? Tá bom. Eu vou focar na parte de forecast budget que você já me deu agora, que já fez MDTR e DDD já está liberado. Antes que chegue o semanal, né? Que se chegar o semanal, eu vou dar prioridade pro semanal. Exatamente, que a força de vendas está pirada Ah, já nisso. me perguntaram hoje de manhã, já falei. Quando estiver pronto, tá no focal point, fica tranquilo.
Exatamente, cara. Até mais, Beleza? senhores. Até mais.